Então agora, esse próximo painel é um convidado especial, um parceiro da Smarts, do GRI aqui. Ele auxiliou bastante a gente na entrada ao mercado paraense, ele apoiou bastante a gente também para que a gente conseguisse entregar esse evento, e vai falar um pouco para vocês sobre tecnologia na construção, que parecem duas coisas um pouco antagônicas, mas que na verdade ele tem atuado aí com maestria com a EUNOS, ele que é o CEO e fundador da EUNOS, já está na tela aqui com a gente. Antônio, muito obrigado pela presença, por compartilhar um pouco do trabalho da EUNOS, um pouco sobre construção, sobre tecnologia com a nossa audiência, e obrigado pelo apoio também que você nos deu desde o início. Léo, eu que te agradeço aí, boa noite a todos, venho acompanhando o evento desde o início, lógico, primeiro com uma aula magna do Romeu Buzarello, que é sempre um prazer assistir, e quero agradecer ele pelas menções que fez ao meu nome. Na verdade, faz parte da gentileza dele, a gente já conhece ele, além de showman, é um cara extremamente gentil. Agradecer também por ti. Na verdade, a nossa intenção é trazer conteúdo mesmo de qualidade para o mercado paraense, e o esforço que a gente fez para realizar aqui é o mínimo necessário, e faria tudo novamente, e uma bela parceria com a Smart. Tá? Eu vou até falar no que já aconteceu no evento, para a gente, como a gente fechou um painel bem interessante, bem eclético, né? A gente está praticamente fechando o circuito como um todo. A gente falou em mercado, análise de mercado, inteligência de mercado, com o Clauber da Brain, tendências, estamos falando de funding, né, como acesso ao capital, etc. Vamos falar de obra agora, e vamos falar depois de como vender. Falamos como vender com o Buzarello, aí foi uma aula fantástica de como vender isso. Então, bacana, realmente o conteúdo atendido. Ainda vamos falar com a Caixa Econômica agora e a DMC dos Com. Quer dizer, fechamos o pacote todo do mercado. Exato. Tá? Beleza. Antônio, aqui. Compartilhe, por favor, que daí eu vou sair daqui e aí você toca aí com maestria, como sempre. Valeu, Léo. Obrigado. Vamos lá. Tá vendo a tela aí, Léo? Tudo ok? Beleza. Vamos lá, o Léo já me apresentou, eu sou Antônio Rezende, CEO da EUNOS, Inteligência de Obra. Na verdade, nós somos uma empresa especializada em controlar prazo e custo de obra. Tá? De forma bem simples, é isso. Eu não vou fazer uma breve explanação sobre o mercado aqui, o que eu entendo do mercado de construção. Nos últimos 20 anos venho participando desse mercado, nos últimos 6 anos especificamente na área de inteligência de obras, na área de gerenciamento de obras, de construção efetivamente, e vou apresentar mais ou menos o que a gente tem entendido, tá? Principalmente na área de inovação, e quando eu falo inovação, não falo só em tecnologia, lógico que tecnologia tem tudo a ver com inovação, mas é mais do que isso, tá? É uma mudança, às vezes, de mindset, como prega o Romeu, tá? Faz um pouco, deixa eu tentar só passar aqui a minha tela que eu não estou agora, vamos lá. Na verdade, o setor de construção como um todo é um setor trilionário, representa 13% do PIB mundial, emprega 7% da população mundial, tá, em idade produtiva, e é um mercado que movimenta 10 trilhões de dólares, tá, de uma forma geral, entre mercado de construção e mercado imobiliário. Tá, a gente está falando aí de um setor que vem aumentando a produtividade nos últimos anos em apenas 1%, enquanto a economia mundial está melhorando a produtividade em 2,8% e o setor industrial em 3,6%. Ou seja, a gente já começa a ver um gap aqui muito grande de produtividade. Tá? A gente está falando no mercado que, segundo a McKinsey, atrasa as suas obras e estoura orçamento em cerca de 80% dos casos, ou seja, 80% das obras no mundo terminam fora do orçamento e fora do prazo. Tá? Estou falando no mercado onde falta planejamento, falta controle, falta projetos com qualidade, tem uma baixíssima produtividade, a gente viu ali, a gente vem melhorando essa produtividade no mundo em torno de 1%, mas no Brasil, nos últimos 20 anos, a gente manteve os mesmos índices de produtividade. Então, a gente está falando que no início da década de 2000, a gente ainda estava com a mesma produtividade que a gente tem hoje, altos desperdícios,
A gente vem acompanhando uma melhora gradativa nisso, e pouca adoção de tecnologia e inovação. O Léo já fez esse comentário agora. É impressionante como isso reflete nos números que a gente vem a seguir. Tá? Segundo o levantamento, não digo nem recente, esse levantamento saiu acho que ontem ou hoje, da Deloitte com a Terracota, do nosso amigo Bruno Loreto. 54% apenas das empresas têm uma estratégia de inovação definida. Tá? E desses 54%, apenas 39% são construtoras incorporadoras. Tá? Mas o número pior, aqui, entre os principais setores que não alocam recursos para inovação, tem primeira construtora, segunda incorporadoras, terceiro escritório de engenharia e arquitetura. Ou seja, 36% das empresas entrevistadas não alocam nenhum recurso em inovação. Eu estou falando no mercado de construção e mercado imobiliário. E 23% delas investem até 1% do faturamento em inovação. Então eu estou falando no mercado aqui que tem quase 59%, quase 60% que investem no máximo até 1%. É muito pouco. Tá? O que fazer para mudar isso? O que fazer para mudar essa percepção de que investir em inovação não traz retorno? Aí eu, ao invés de fazer uma palestra técnica e mostrar como deve ser feito, qualquer coisa assim, eu vou mostrar um case que eu acho que é mais interessante para retratar esse mercado. Nós, como eu disse, a EUNOS é uma empresa especializada em planejamento, acompanhamento e controle de obras. Nós fazemos gerenciamento de obras, assim como construímos para clientes. Tá? Então, nesse case, é um case que a gente está finalizando agora. Isso é um supermercado de um cliente nosso, um famoso atacarejo, tá? Chama Colina. É uma obra que a gente está finalizando agora, este final de semana, mas já tem com os números praticamente definidos. Como a gente baseia o nosso trabalho? Nosso trabalho é baseado em planejamento, acompanhamento e controle, como eu disse, da obra. Tá? Aqui a gente fala, para fazer o planejamento eu preciso de dados, e os dados para a gente são projetos tectônicos, elétricos, sanitário e outros. E geralmente a gente define com o cliente ou com o investidor metas e prazos, tá? Metas de prazo e metas de custo bem definidos para a gente poder ter como target a ser alcançado. Tá? Essa é uma obra de quase 8.200 metros quadrados de área construída. Tá? Uma obra que em preços médios de mercado, lógico que a gente vai ter uma variação grande no mercado nacional, mas no mercado local, eu estou falando no Pará, é uma obra de mais ou menos R$ 2.200 por metro quadrado. Tá? Como eu disse, é uma obra de um supermercado, são 2 pavimentos, uma obra grande, tá? Que a gente teve ali uma economia em torno daquele preço de 20%, ou seja, uma economia superior a 20%. Por quê? Porque a gente fez o planejamento, fez o dever de casa, investiu tempo fazendo o planejamento na obra, investiu tempo fazendo o acompanhamento e controle, que é o que geralmente não acontece e não se faz. O planejamento não é algo estático, é algo que vive a obra do primeiro dia, na verdade, antes do primeiro tijolo, até a entrega final da obra. É uma obra que teve um prazo de duração de 5 meses, enquanto uma obra similar dessa no mercado teria um prazo de 7 meses. E quando eu falo de similar no mercado, eu falo porque geralmente o cliente recebe propostas de construtoras para executar a obra e esse foi o prazo médio das concorrentes. Tá? Prazo, uma economia em torno de 30%, tá? Em comparação com a média de mercado. Isso significa, nesse caso aí, cerca de 4 meses a mais, 3 a 4 meses a mais de operação para o cliente. Ou seja, a obra, só com o faturamento dela, já botando ela para funcionar, a gente está falando que o faturamento dela, nessa diferença de prazo que a gente entregou, garante o custo praticamente total da obra. Tá? Então, ele vai pagar a mais? Não, ele paga menos e mesmo assim ainda economiza por conta disso. E eu estou falando de uma obra que tem as mesmas características de uma obra nesse padrão. Tá? A gente não está falando em 20% abaixo do custo, porque economizou em alguns itens de qualidade,
ou de conforto na obra. Pelo contrário, essa é uma obra que tem instalações de câmara fria em PIR. Para quem conhece, PIR é um dos materiais mais modernos para câmara frigorífica. É mais seguro, é mais ecológico, aguenta uma carga térmica maior, etc. Eu estou falando em uma cobertura termoacústica, tá? Então, menor custo de refrigeração ao longo do tempo para a empresa. Então, eu não estou usando um telhado tradicional, isso é praxe desse mercado também, garantir o conforto acústico e térmico dentro da operação. Estamos falando de um piso de concreto com fibra metálica, que é um processo de aceleração na execução do piso de concreto, que na ponta do lápis ele é o mesmo preço de um concreto com malha tradicional, mas que a gente consegue entregar mais rápido. Ou seja, a gente também não abriu mão da qualidade do serviço. Tá? Falando num sistema de ar-condicionado 240 PR, que é também um sistema de ar-condicionado padrão para obras de supermercados, então que vai permitir uma qualidade térmica excelente para o cliente, para o usuário final da obra. Tá? Então, além disso, com toda essa economia gerada de prazo e de custo, tá, o cliente consegue ver com bons olhos fazer benfeitorias para a comunidade ao entorno da obra. Isso é um fato, e essa obra é localizada numa zona de alta população, e com um baixo nível de remuneração e tal. Então era uma área que estava repleta de camelôs, sem fazer um investimento extra. O investidor, o dono da empresa, com a ajuda, lógico, da EUNOS, fez o ordenamento dos camelôs, uma praça anexa, fez a desobstrução da rede de drenagem pública, tá? Fez a pavimentação de todo o entorno da obra com CBUQ, ainda fez a modernização da iluminação pública, com a troca da iluminação toda por LED. Tá? Isso não houve acréscimo nenhum no orçamento original. Tá? Isso tudo baseado na economia gerada no orçamento inicial. Tá? Agora eu vou falar um pouco da EUNOS. Isso não tem milagre. Aqui é o uso de metodologias consagradas de gestão de obra. Nós somos uma empresa com 20 anos, que tem mais de 500 milhões em obras executadas ou gerenciadas, isso preço de custo de obra. Em preço de venda de unidades, a gente atende muito o mercado imobiliário, são mais de 1 bilhão e 250 milhões em obras já gerenciadas ou planejadas por nós, tá? 1,5 milhão de metros quadrados em projetos, com uma economia média que supera os 15%. Então são aí vários clientes, várias obras que comprovam que realmente fazer um planejamento, investir tempo na fase de planejamento e depois fazer um acompanhamento e controle rigoroso desse planejamento dá certo. Tá? A gente está falando aqui em alguns produtos que a gente tem, que são produtos mais ou menos de prateleira da EUNOS, que são diagnóstico de obra, planejamento executivo, parte de business intelligence, que é o que a gente usa, que a gente desenvolveu em casa, uma plataforma de BI que é muito interessante para acompanhamento e muito simples de lidar. Tá? A gente está falando também numa área de inovação muito intensa, diferente das empresas tradicionais de engenharia. Hoje a gente investe praticamente entre 8% e 10% do faturamento da empresa em inovação. Então, nós somos uma empresa que é baseada numa tríade de pessoas. A gente forma a nossa equipe dentro de casa, pessoas, inovação e tecnologia. Tá? A gente tem, isso aqui são dois projetos nossos. A Rabbit é uma plataforma de BI que já está rodando com os clientes EUNOS. Isso facilita muito o acompanhamento por investidores e por clientes da empresa. E o Gero, que é uma plataforma, uma startup nossa, que na verdade já é uma spin-off, que está sendo desenvolvida em parceria com a Lighthouse em Salvador, e isso aqui daqui para o final do ano ela já deve estar 100% comercializada. Tá? Então, realmente a tríade é o nosso forte, ter pessoas capacitadas, ter inovação a todo momento e tecnologia. Tá? Então, se eu posso deixar uma mensagem final, e eu não quero de forma nenhuma atrasar ainda mais o evento, tá? Uma coisa que eu tenho como certo e que a gente faz: inovar não é uma certeza de sucesso, mas não inovar é certeza de fracasso.
seja no mercado de real estate, no mercado imobiliário, quanto no mercado de construção, tá bom? Eu estou à disposição de vocês aí para bater papo, me procurem aqui no evento, procurem no nosso site, vai ser um prazer atender vocês. Tendo obra, seja para conversar, pessoal da academia, é muito bem-vindo para a gente trabalhar junto, tá bom? Parabéns pelo evento a Smartus e fico no aguardo de vocês aí para bater um papo. Segue aí, Léo. Antônio, obrigado pela exposição, pelas colocações. Agradeço a sua disponibilidade, de novo agradeço de estar aqui com a gente, o esforço que você fez para que tudo isso acontecesse. Sei que a Praça do Pará também é bastante importante para vocês, para a Enos considera muito. Então, nada a mais do que agradecimento, cara. Realmente, a gente vai caminhar para o último painel já, e esses últimos 2 painéis realmente vão encerrar com chave de ouro o evento e vão ser compostos por pessoas que eu vi na prática que querem levar conteúdo, querem construir um mercado sólido no estado do Pará. Então, acho que nada melhor do que fechar com vocês e, na sequência, o pessoal da Caixa, do Sinduscom e da ADEME. Então, agradeço, Antônio, pela presença. Eu vou continuar aqui assistindo. Tenho certeza que esse painel agora vai ser interessante. Já preparei minhas perguntas aqui. Vou encostar ele na parede aí. Combinado. Espero essas perguntas aqui para a gente reproduzir aqui. Abraço, Léo. Obrigado.